Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers in Secret of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser a opinião de uma trilogia que é The Hunger Games. Sim, finalmente li os 3 primeiros livros de Suzanne Collins e que realmente foram um êxito enorme no início dos 2010. Não só pela história em si, mas também porque os filmes ajudaram imenso a que as pessoas conhecessem os livros e esta história. Eu não sou, nem nunca fui muito fã dos filmes. A pouca química entre personagens. Eu nunca achei que a Katniss e o Peeta tivessem grande química. Até mesmo entre a Katniss e o Gale também nunca achei que houvesse grande química, portanto não sei como é que foi o processo de escolha de atores e do trio e da dupla principal. Entendo o conceito, entendo a história, entendo que é uma ficção científica, entendo que é uma distopia e também não sei se terá sido muito mais a minha preferência a ir para Divergente. Gostei muito mais, achei que as personagens tinham muito mais química. Acaba por ser também uma distopia e uma ficção científica, portanto nós estamos ali pós-Twilight com muitas ficções científicas a saírem, seja para o cinema, seja para a literatura. Mas da maneira como temos o mundo neste momento, da maneira como as pessoas estão, da maneira como há as fake news, a pouca empatia que existe no mundo. Foi uma trilogia que esteve sempre na minha lista, mas que nunca cheguei a ela, mas este ano eu disse que ia ler 2 séries. Uma era os Hunger Games e digo já que vou continuar a ler. Cada livro tem a sua fluidez. São livros bastante simples de ler, são muito straightforward. Como estamos a seguir a história do ponto de vista da Katniss, sabemos imediatamente como é que ela é, sabemos imediatamente o que se passa na vida dela, sabemos imediatamente que ela tem um sentido de proteção com a irmã, sabemos que ela está zangada com a vida porque perdeu o pai. Sabemos que ela está zangada com a vida pela maneira como a mãe reagiu à perda do pai e que, pronto, ela tem que, é a filha mais velha, teve que cuidar da casa, portanto, eu identifiquei-me com ela de alguma forma. E no momento em que ela se voluntaria para ficar na vez da irmã para ir para os Hunger Games, sabemos que ela tem ali uma grande força de vontade. De que não se sabe até ao final do livro. Eu acho que é óbvio que ela quer proteger a irmã e acho que de alguma forma ela quer fugir à vida que tem. Pelos pensamentos, pela maneira como ela vai interagindo com os personagens, pela maneira como nós vamos vendo a vida dela, ela quer fugir à vida que tem. Se sobrevive ou não aos Hunger Games é outra história, não é? Mas imediatamente é possível ver, quem estiver atento à leitura do primeiro livro, imediatamente vê que o Capitólio, ou o Capitol, é uma hub de fake news e de teatralidade. Porque tudo o que se vê é mentira. E tudo o que se diz é mentira. Ou, entre aspas, não é? Depois, a Katniss começa a conhecer o Peeta de outra forma. E depois começa a conhecer pessoas que estão do lado dela, como é o Cina. Eu adorei o Cina e depois quando aparece o Catching Fire eu já sabia que aquela cena ia acontecer. O coração quebrado quando o Cina é suposto morrer, não é? É suposto morrer. Porque nunca se vê, só se vê ele a ser atacado e a ser levado. Não sabe se ele entretanto foi torturado e morto, não se sabe se ele foi logo morto, portanto foi esta uma das minhas dúvidas ao longo depois da leitura do Catching Fire e depois do Mockingjay. Um livro que imediatamente é possível ver a mentira da sociedade, em que nós nos encontramos 75 anos depois de uma guerra que levou a que um certo país fosse dividido em 12 ou 13 distritos. É tudo para os mídia, é tudo para o ecrã, é tudo as pessoas, é tudo, supostamente cada um trabalha para o que é suposto e manda a sua coleta para o Capitólio e todos vivem à grande e à francesa. Depois há aqui um grande crescimento da Katniss com o Peeta, pronto, há toda uma série de coisas, mas ao voltar ao distrito 12 há um afastamento, tanto da Katniss com o Peeta, como da Katniss e do Peeta com o Haymitch, pronto, não é propriamente um afastamento completo, mas há um afastamento. Catching Fire entra e temos um novo Hunger Games, que neste caso é um Quarter Quell, que a cada 25 anos há uns Hunger Games especiais. O Quell tem a ver com os Victors que voltam à área. Cada Victor tem a sua história, cada Victor vem de um distrito diferente e ficamos a conhecer cada distrito. Um ou outro um bocadinho mais aprofundamento, mas não indo ao seu cerne, mas começamos a ver que a rebelião existe. Neste livro eu gostei bastante de ver muito mais do Haymitch e que me fez pensar, eu quero saber a história dele, porque eles é suposto terem que combater os outros, a Katniss e o Peeta terem que combater os outros Victors e portanto vão ver os vídeos deles para melhor se defenderem e combaterem. E até que chegam ao vídeo do Haymitch e da sua vitória. É um Victor de um Quarter Quell também. E pronto, há toda uma série de coisas que eu não vou entrar por aí porque também não é a história dele. Mas depois em Catching Fire, pronto, há todo o começo de uma rebelião, há toda uma coisa por trás das câmaras que acontecem, há toda uma coisa por trás
do conhecimento da Katniss, que depois ela fica a saber isso no final do livro. E também é outro livro com uma narrativa muito rápida e muito fluida. É uma trilogia que não há segredos, claro, e como nós estamos a ver só o ponto de vista da Katniss, nunca sabe o que é que as outras personagens estão a planear. E, portanto, ela sente-se um bocadinho traída no final do livro ao perceber que houve planeamento que aconteceu até mesmo com o conhecimento do Pita e que ele não confiou nela, não é? Porque como ela é muito honesta, como ela mostra tudo aquilo que quer e que deseja, ela não tem papas na língua, portanto, ela quando reage, vê-se que têm que esconder coisas dela, porque senão ela, mesmo que não queira, vai dizer o que não deve, não é? Portanto, em termos dos segredos é isso, não é provavelmente segredos dela, é segredos das personagens que estão à volta dela e que a estão a tentar proteger e que a estão a tentar salvar, porque realmente ela é a face da rebelião. O segundo livro termina e vem o Mockingjay, que é realmente a guerra dos distritos contra o Capitol, contra o President Snow, e é quando sabemos que o Distrito 13 existe, está vivo e está a tentar combater a presidência do Snow. Também outro livro com uma narrativa super straightforward, super simples, super... Eu li os livros no espaço de um mês, fiquei mesmo com aquela coisa de ler, e como era muito fácil, eu acho que o Divergente, nesse sentido, mete muito mais nós para desatar do que os Hunger Games. Os Hunger Games é muito... é naquela direção e acabou. Não há nós a desatar. É claro que temos um ou outro nó, não é? Mas com as reviravoltas que vão existindo. Mas quando comecei a ler os Hunger Games, o primeiro livro, continuava logo para o segundo, porque era para não perder aquela coisa. E continuei logo para o terceiro. Portanto, eu li no espaço de um mês os 3 livros. Enquanto que a vida acontece e que o trabalho existe, e li em março. E portanto, março, entre fevereiro e março é sempre aquela coisa de... é a preparação do carnaval, é a preparação do dia do pai, e toda uma série de decorações e de prendas e essas coisas todas. E de uma trilogia inteira, cada livro com à volta de 200 a 300 páginas... eu fiquei parva para a minha vida, porque eu até nem sou de ler ficção científica. A não ser talvez estas distopias que possam ser simples ou não. Da maneira como o mundo está, eu achei agora que tenho que ler este livro. E é assim, estamos a caminhar para lá. Da maneira como estão os preços, da maneira como estão as fake news, da maneira como está o mídia, da maneira como está o mundo, com aquele louco do outro lado do oceano a fazer o que está a fazer, com o louco do outro lado da Europa a fazer o que está a fazer. Nós estamos a caminhar para os Hunger Games, de uma forma ou de outra, de uma loucura ou de outra, estamos a caminhar para os Hunger Games, porque realmente este mundo está louco. E entra o Mockingjay, que é exatamente como os outros 2 livros, e a Katniss tem que lidar agora com 2 nós, para desatar, não só com a perda do Pita durante a maior parte do livro, mas também agora tem que lidar com outra presidente, que é a Coin, que é a líder do Distrito 13. E, portanto, é outra cobra exatamente como o Snow. Peço imensa desculpa, mas é essa o insulto mais educado que eu tenho para ela. Porque realmente ela é não é o oposto do Snow. E isso depois vê-se ao longo da narrativa. E se a Katniss não gosta, também não gosto, por isso... estamos assim. São personagens bem construídas, bem desenvolvidas. A maneira como tudo se conjuga e a maneira como tudo se desenvolve e evolui até o momento em que a Katniss faz o que faz no último livro. Eu não vou dizer... por acaso ninguém ainda ter visto os filmes ou ter lido o livro. Acho que não é contraditório. Não é contraditório não só em relação a como a Katniss é, e também não é contraditório em relação a como a história é. Eu gostei da maneira como a história termina. Já tinha gostado da maneira como a história termina com os filmes. Nunca pensei gostar tanto de certas personagens como fiquei a gostar. Eu já gostava, por exemplo, do Cina, a Yeffie também comecei a gostar muito a partir do segundo filme. Mas realmente os Hunger Games surpreenderam pela positiva. Continuam a ser uns filmes e uns livros que são violentos, tanto física como emocionalmente. Lá está, eu ia para o trabalho, ia de autocarro e continuava a ler. E pronto, eu ia começar a chorar quando a Rue morre, ou então quando o Cina morre. Curiosamente eram cenas que eu estava ali no autocarro. Pensei que os livros me fossem tanto cá dentro, não é? Neste coraçãozinho de leitora. Dito isto, os filmes são umas ótimas adaptações cinematográficas, porque eu estava a ler os livros e estava a ver as cenas nos filmes. Eu estava a ler as personagens e estava a ver a Jennifer Lawrence, o Josh Hutcherson, o Liam Hemsworth, o Woody Harrelson, o President Snow também, como é que se chama? Não me lembro. Eu estava a ler as personagens ou certas cenas e estava a ver isso nos filmes. E estava aqui os filmes a passarem-me na cabeça. O Finnick, Sam Claflin, totalmente. A própria atriz que faz de Joanna, o Beatty, para mim, perfeitos. Eu acho que estão todos perfeitos. E quem realizou os filmes e quem criou os argumentos, gostaram da história e fizeram a melhor coisa possível, porque
às vezes é raro conseguir ver o livro, principalmente se viu o primeiro filme e só depois se leu o livro. É difícil isso acontecer. Mas eu estava a ler o livro e estava a ver o filme ao mesmo tempo. Eu aconselho a toda a gente que queira uma coisa rápida, ficção científica, distopia, quem ainda não leu e quem já viu os filmes e gosta, eu aconselho a ler os livros, porque lá está, temos sempre mais pormenores que às vezes não nos apercebemos nos filmes, ou que então não está bem explicado nos filmes. É claro que nos filmes vamos tendo a visão do Snow e vamos tendo a visão das outras personagens, da Coin, do Plutarch. Há pouco tempo descobri uma cena apagada, Catching Fire, sobre precisamente a escolha da tarefa para os Hunger Games para o Quarter Quell. Eu acho bastante interessante e aconselho a irem procurar no YouTube. Nunca pensei que me fosse bater tanto aqui dentro esta trilogia. E estou muito curiosa com os outros 2 livros. Eu não gostei, vou ser sincera, não gostei do The Ballad of the Songbirds and Snakes. Não sei se foi pela atriz que fez a personagem feminina principal, porque eu não gosto dela. Eu acho que ela é demasiado teatral. Cinema. Acho que ela... não gosto. E vi o filme ainda antes de ver a Snow White, ok? Por isso nem foi por influência da Snow White. Foi mesmo porque não gostei. Eu acho que entendo de alguma forma, porque eu acho que é mesmo para teatro, é mesmo para demonstrar algo para os distritos. Mas estou muito curiosa com... Eu não fixei ainda o nome do livro, que é a história do Haymitch, mas estou muito curiosa para ler, principalmente esse, com o Haymitch, porque o Haymitch acho que vai ser um crush quando ler o livro dele, não sei porquê, porque eu gostei muito da maneira como ele interage com a Katniss e o Peeta no segundo livro, como ele se desenvolve no segundo livro e como ficamos a saber das coisas e o que é suposto ter acontecido na história dele. E acho que vai ser um crush. Epá, é sim. Eu estou a ficar velha, tenho que ter crushes mais velhos, não é? Leiam os livros, vejam os filmes. Se gostaram dos filmes, leiam os livros, vale bem a pena. E vamos falar sobre eles, sobre os filmes, sobre os livros. E até a próxima. Tchau!